Mateus 11, 28 a 30, por favor. Mateus 11, 28 a 30. Coloca uma versão aí do meu tempo, por favor. Uma revista atualizada, uma corrigida. Hein? Venham a mim, né? Esse violão aqui. Tem como mudar a versão aí? Uma revista atualizada, uma corrigida, uma do tempo de Noé descendo da arca. É só para combinar. Vamos, deixa, pode deixar, não tem nada não. É só porque já está aqui gravado na minha cabeça de vocês. Vinde a mim. Aí, vamos lá? Obrigado, meu irmão. Vamos falar juntos, por favor? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser semelhante a Jesus. E a única vez que a gente encontra na Bíblia o Senhor Jesus nos falando para aprender com Ele alguma coisa, é aqui. Ele fala para a gente aprender com Ele a ser manso e humilde. Eu quero hoje focar nessa imagem de Cristo. Manso e humilde. E ele diz para a gente, aprenda de mim. Marcelo falou aqui sobre aquelas decisões, né, da vida dele. A partir de hoje, todos nós fizemos isso. A partir de hoje eu nunca mais faço isso. A partir de hoje vou fazer tal coisa. E ele disse, olha, que bom as decisões, mas é um crescimento em Cristo. E isso mostra para a gente que é um crescimento, é um aprendizado. É aprender. Aqui não existe uma oração forte. Não tem um receba, assim que você recebe uma mansidão e humildade, entendeu? Não tem esse tipo de coisa. É aprender. Ele usa a palavra aprender. É um aprendizado. E o chamado dele está junto aqui com alívio. Primeiro, ia ele, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio, paz, descanso. Descanso de ir a Jesus, de orar. Descanso de se converter. Eu venho lá oprimido, carregado de pecado e de todo tipo de coisa, e eu vou a Jesus, ele dá alívio. Ele perdoa os nossos pecados, ele traz a paz, ele faz a nossa paz com Deus, paz com o nosso Pai. Dá alívio. E depois ele continua falando desse alívio, porque ele diz, tome o meu jugo, quer dizer, se submeta à minha vontade, tome o meu jugo, aprenda de mim. Aprender o quê? A ser manso e humilde de coração. E aí a consequência disso? Encontrar descanso. A gente está aqui falando desde o início de cansaço, de medo, coisas características do nosso tempo e características principalmente dessa geração de vocês. Uma geração cada vez mais cansada. Cansada. Normal. Jovens, sois fortes. O jovem está tudo acabado. Eu cresci ouvindo meu pai, assim, meu pai jogou futebol com a gente até, sei lá, quase 70 anos. E quando tinha uns mais novos, e ele gostava de fazer gol, eu sou bem diferente dele. Ele é tamanho normal, 1,78 m, forte, largo, assim, atlético. Eu não gostava de jogar no time sem camisa, porque eu era magro. E eu queria ser como meu pai, porque ele era atlético. Aí eu me realizo no meu filho, João Pedro, que é bonitão assim. Mas atlético, está casado. Não sei de onde veio essa sua. Sim, mas vamos voltar ao que interessa.
que eu já esqueci o que eu estava falando. Assim, então ele fazia gol. Ele ficava lá na frente da banheira, igual a pessoa que eu vi hoje na trave, meu Deus do céu. Aí também não, Oswaldo. Uma trave. Meu pai ficava na banheira e fazia muito gol, porque ele tem um corpãozinho assim, e ele cercava a bola. E o zagueiro não conseguia tomar, ele virava e fazia o gol. E ele olhava pra gente, mais novo, ele dizia, não me troco por essa modernagem. Eu cresci ouvindo ele falar isso. Né? Por quê? Porque os mais novos eram mais fortes. Ele dizia, mas não me troco por vocês. Hoje a turma não aguenta andar. Não aguenta, não. Para ir para a escola, para a faculdade, tem que andar, não sei o que lá. Não aguento, não. A turma lerda. Turma cansada. Agora, estou aqui fazendo essas brincadeiras, essa turma tá fraca mesmo, mas assim, pior é quando é fraco no coração. Fraco, cansado já da vida, medo da vida. Medo da vida. Tinha tanto tempo que eu não assistia Fantástico. Esses dias, eu não sei por que eu fui assistir aquele negócio, e aí tem lá um quadro agora de um cara, um cabeludão. Todo mundo sabe quem é. O cara tem uma cara deprimida, meu Deus do céu. Dá vontade de passar uma máquina zero naquele cabelo dele. É porque eu, quando não sei o que lá, toma vergonha. Meu pai falava pra mim assim, ó, pior é na guerra. Pior é na guerra. E ele nunca completou que morre ninguém em terra. Não. Ele falava só pior é na guerra, pra gente acordar. Ele levantava de manhã... Estou dando uma de velho hoje, né? Ele levantava de manhã e os filhos todos, eram 6 filhos, em algum momento 7. Porque tinha um rapaz que ficou com a gente um tempo lá, um menino, ficou com a gente um tempo. Ele levantava de manhã e ia trabalhar. Quem tivesse no carro, ele saía entregando na escola. Se não tivesse, ele ia embora. A gente não ia. Então não tinha negócio de mais 5 minutos, não tinha. Né? Então, cansado dentro da alma. A palavra ansiedade é a mais que se fala de vez em quando. Vem um jovem lá da congregação conversar. Ansiedade, o medo do futuro. Aí eu, meu Pai do céu, Jesus, de novo. Virou moda também, porque a turma começa a gostar da coisa, né? A turma começa a gostar. Aprende de tanto ouvir falar, esta geração é geração ansiosa. Peguei ansiedade. Peguei de quem? Só pode ser. Só pode ser. Pega, ou aprende, ou acha que eu sou assim, eu tenho que ser assim, não tem uma maneira diferente de viver. E aí fica cansado da vida, sobrecarregado, com medo de tudo. Aí Jesus vem e diz, venha para mim, venha orar. Ou se converta, e você que já se converteu, vem orar. Porque quantas vezes, muitas vezes, eu estou agoniado, minha cabeça maluca, pensando um bocado de besteira, aí eu logo vou para um canto orar. Vou para Jesus. Vou falar com ele. E no trabalho pastoral também, de vez em quando vem uma pessoa e diz, ser pastor não é fácil não, diz que é a segunda profissão que mais morre do coração do mundo, porque não sei o que lá, só perde para não sei o que, eu esqueci qual é, o primeiro. Aí aí você deve ser assim, eu falei, eu vou orar. Eu vou levar na cabeça, eu levo no coração o amor pelas pessoas. Mas aí eu chego em Jesus e falo, Jesus está lá, ó. Eu falei, brigou comigo. Na verdade, ele brigou com o senhor sabe, né? Oro, viro para o lado e durmo. Oxe. Aí o outro vem e fala, mas eu tô preocupado, eu sou desesperado. Se joga de cima do rodapé. Se enforca no pé de coentro. E o pior que eu falo isso de vez em quando, a pessoa fica mais chateada ainda. Eu falo assim, vá, fique mais preocupado, fique mais para ver se resolve. Aí a pessoa fica dando nada da vida comigo. Aí eu falo, não, peraí, aí, olha, eu não sou assim, frio desse jeito não, viu, gente? Não sou não. Eu sou amoroso também. Eu também chego, o que é que está acontecendo? Ou é mesmo?
Tá, ou é. Vamos orar. A gente ora junto. Irmãos, veja só, tem esse lado engraçado, mas tem o lado doloroso. O lado doloroso é que muitos de nós realmente estamos ansiosos, cheios de medo, porque esse tempo está esmagando alguns de vocês. Alguns de vocês têm uma história realmente muito complicada, seja fora de você, seja aí dentro. Então, as minhas brincadeiras aqui, para você que tem uma dor forte aí dentro de você, não leva como se eu estivesse desconsiderando, não, viu? O que eu estou falando é, Jesus chama a gente, e para dar alívio para a gente. E aí ele diz para a gente também aprender com ele. E eu quero tomar cuidado aqui, porque nós temos alguns psicólogos entre nós, eu não quero ser simplista, mas eu vejo nesse texto aqui uma relação entre mansidão e humildade com paz. E também uma relação entre brabeza e soberba com medo, depressão e ansiedade. Será que o cansaço, a depressão, a ansiedade de algumas pessoas ou dessa geração não está ligada, por exemplo, à falta de disciplina e à ausência de autoridade na vida dessa geração? Porque os nossos, vamos dizer que eu sou da idade de vocês, os nossos pais foram bombardeados por um ensino de que cada um tem que descobrir seu caminho, não pode disciplinar, a gente não pode, ninguém pode se meter na vida do filho. E aí os pais não sabem mais como disciplinar, não sabem como botar ordem, não é proibido dar uma boa de uma palmada ou uma boa de uma coisa sentada no bumbum, não pode dizer não para o filho. E não somente é proibido, mas agora você tem que estimular o seu filho, e aquele menino, aquela peste, o pai diz, a mãe também diz, é porque tem espírito de liderança. É o espírito, mas não é de liderança. É. Aí o que acontece? Olha, vocês prestem atenção, não fica dando risada, não. Uma geração, será que uma geração que não foi acostumada a ouvir não, vive cansada, exatamente porque briga toda vez que ouve não, e não gosta de ouvir não aprendeu a ouvir não, e ela então vive brigando, a pessoa vive brigando com os outros, vive se defendendo, vive disputando espaço o tempo todo, não é uma geração mansa. Por quê? Porque não foi ensinado a obedecer desde pequeno, não foi ensinado a ouvir não, não foi disciplinado desde pequeno, e cresceu querendo ouvir sim. Aí quando ouve não, chora igual menino pequeno. Só não chora com escândalo de menino pequeno, mas dá piti, faz bico, fica ansioso, fica mal porque ninguém me ama. Por quê? Porque ouviu não, e a vida é cheia de nãos. Né? E a pessoa fica brigando. Antigamente, quando o menino tirava uma nota baixa na escola, o pai chegava para o menino e mostrava o boletim para ele e falava, o que é isso aqui? E aí o menino não respondia nada, ficava calado e dependia do pai, a providência era uma boa conversa. Agora não, o menino tira nota baixa, o pai vai para o professor e mostra o boletim para o professor e pergunta, o que é isso aqui? Porque o meu lindo não pode tirar nota baixa. E sabe por que ele não estudou? Porque ele tem uma inclinação ou outra, ele é artista. E aí fica uma geração, não vou falar mais de geração, não vou ficar falando de geração, é chatice, né? Fica uma pessoa briguenta. Porque a mãe e o pai dele passavam na frente para brigar todo mundo para proteger ele, agora ele não tem mais o pai e a mãe, ele é que está na frente brigando com todo mundo,
e é uma pessoa mal-humorada porque não consegue ouvir não. Uma pessoa triste porque também acha que os não da vida é porque ela, tadinha, é uma tadinha. Será que é isso? Eu não sei. Depois o pessoal aí da psicologia diga se eu estou viajando aqui. E isso é no caso da pessoa braba, né? Mas é a pessoa soberba. Será que esse cansaço, essa ansiedade, esse medo, será que também não está ligado à soberba de dizer eu posso escolher o que eu quero? Antes, o pai escolhia o marido da moça. E ela casava. Ela casava sem gostar. O negócio de amor é outro assunto. Ela casava sem gostar. Depois de um tempo, ficava gostando. E quem quiser que viesse falar mal do marido dela. E o índice de divórcio era mínimo. Agora as pessoas casam apaixonadas. E o índice de divórcio é máximo. O país, eu não estou defendendo, estou dizendo aquele negócio, ó, como era bom naquele tempo. Não estou defendendo, não tem nada a ver com isso, viu? Não fiquem com medo. Ainda que em alguns casos precisa ser assim. Mas, ó, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou falando que o erro está nos filhos, eu estou falando que os filhos terminam sofrendo isso. Porque antes o pai escolhia e ela se virava e ele se virava. Porque era assim. Agora eu que escolho. E agora, para escolher no meio de tanta gente? Que cansaço, que ansiedade. Será que eu vou escolher certo? Antes, a profissão do filho era a profissão do pai. O filho de marceneiro era marceneiro. Carpinteiro era carpinteiro. Filho de camponês era camponês. Filho... né? Agora não. Cada um escolhe. Aí vai chegando perto, um bocado de jovem ansioso, eu não sei o que eu quero da vida. Aí com 17 anos tem que decidir a vida para o resto da vida. Eu não sei. Aí fica nervoso. Por quê? Por causa da soberba da liberdade de poder escolher. Com tamanha autonomia, está cansado porque não sabe o que fazer. Eu escrevi, eu vou ler, estava em dúvida, eu vou dizer. Antes a pessoa nascia homem ou mulher. Aí... tá gravando? Tira o som aí. Tira não. Aí... vai botar na YouTube? Não, aí a pessoa tinha alguma situação na vida dela que ela tinha, alguma coisa acontecia. Aí ela tinha que resolver. Peraí. O cromossomo é XY. Estou falando cromossomo XY para não resolver no espelho, entendeu? Assim, olhando. Entendeu? Então eu sou homem. Pronto, ele vai se resolver. Agora não, ele pode escolher. Que confusão e que crise. Por causa de soberba que eu posso escolher. Qual é a verdade? Qual é a minha verdade? O cara é endoida. A pessoa não aguenta isso, não. E alguns de vocês não estão aguentando mais. E alguns de vocês vieram aqui por causa disso. E desde o primeiro dia, e ontem, hoje, vocês estão recebendo uma palavra de amor de Deus. Não é a palavra da nossa pregação. A voz de Deus está falando no teu coração e está te dando descanso. Está te dando descanso, está te presenteando com descanso. Agora, o que você vai fazer com essa voz que você está ouvindo aí agora? Você tem que fazer assim, é minha. Agora, a partir de agora é minha. A partir de agora é minha. Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pessoa brava entra em conflito. Vamos ver, ó. Vamos falar um pouquinho da pessoa brava. A pessoa brava, vamos dizer, o cara começa a fazer academia. Aí toma uma bomba.
certo? Aí o braço incha. Aí, além de inchar, ele quer andar de um jeito que impressione alguém. E aí, o braço tem que ficar aberto e ele tem que andar, ó. Agora imagine a pessoa andar o tempo todo assim. Cansa. Eu estou falando isso aqui o jeito físico. Coloca isso na parte interna sua. Quando você precisa mostrar uma força que na verdade você não tem. Mas você tem que aparentar para os outros uma força que você não tem. Não aguenta. Aí fica cansado. A pessoa vira uma briguenta, cheia de brigas e desgastes, e está cansado, porque briga com pai, briga com mãe, briga com irmão, briga com colega, se é crente, briga com irmão de igreja, briga com todo mundo. Está sempre armada para devolver as agressões, sempre assim olhando, ó. Sempre assim, ó, para ver se alguém vai me atacar, porque eu não posso apanhar de ninguém. Eu não vou sair apanhado. Então a pessoa cansa, porque ela está sempre tensa. Ela sempre tem que ganhar nas discussões. Na discussão, ela sempre tem que ganhar. Ela não pode sair perdendo, aí briga também com as pessoas. Acha que todos devem se sujeitar ao jeito dela de viver. Todo mundo tem que andar como ela quer. Fico tentado aqui falar de casamento. E é bom falar, né? Porque a maioria quer casar, né? Maridos e mulheres ficam impondo um sobre o outro o jeito de ser, assim, na unha. Por quê? Porque eu sou brabo e tem que ser do meu jeito, e a pessoa braba atrai gente também braba, porque vai encontrar um mais violento do que ele. Aí Jesus diz, aprenda de mim. Tem uma figura na Bíblia que é chamado de um homem mais manso que havia sobre a terra. Quem era? Moisés. Não era um homem fraco, era um homem forte. Moisés conduziu milhões de pessoas pelo deserto. Foi um estadista, um homem forte. Mas toda vez que Moisés era confrontado pelos israelitas, aquele povo de dura cerviz, vinha se queixar e falava mal dele, e dizia, você trouxe a gente para aqui, para esse deserto, para morrer aqui, melhor é lá no Egito, que tem cebola. Aí Moisés, meu Deus do céu, cebola. Dá vontade de pegar uma cebola e enfiar no teu zóio. Mas Moisés não fazia isso. É interessante que toda vez que o povo vinha para murmurar contra Moisés, dê uma olhada lá, na minha Bíblia está marcado. Todas as vezes está escrito assim, então Moisés, curvando-se com o rosto em terra, orou. Toda vez. Não era um homem que dava resposta na briga, ele orava para saber, Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Na verdade, ele se deu mal só quando ele não fez isso. Deus falou para ele falar com a rocha e ele tirou onda diante do povo e disse assim, vocês estão achando que eu e Arão a gente não faz água sair dessa rocha? Não, é? Ele não deu glória para Deus. Na última vez que ele foi brabo. Aí não entrou na terra. E a pessoa soberba? Eu dei o exemplo aqui do malhadinho, agora deixa eu dar exemplo aqui da mulher andando no salto. Não vale para Denise, minha esposa. Agora, tem gente aqui que ao invés de ficar prestando atenção na minha pregação, fica contando quantas vezes eu falo o nome de Denise. Entendeu? Não vou dizer o nome, não, a primeira letra é Bia. Mas é que Denise gosta de andar de salto alto, porque Denise usa salto alto desde que era adolescente, e Denise casou comigo. Entendeu? Então, para subir um pouquinho. Então, ela disse que ela sente dor no pé quando fica de sapato baixo. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas, se botar um salto alto, vai ficar mais alta do que é. E aí ela ela vai andar, já está começando a doer aqui, dando uma cãibra na panturrilha. Você imagina uma pessoa andando para mostrar que é mais alta do que ela realmente é. Não aguenta, cansa. Isso é a soberba. É quando eu
quero parecer mais do que eu sou. E as pessoas estão o tempo todo assim. O tempo todo querendo mostrar uma coisa que não é, inclusive espiritualmente. Porque acha que tem que ser super espiritual. Porque começa a se comparar com o outro, está lá na frente pregando, esse cara deve ser o maravilhosão. Quem está lá na frente pregando, louvando, não tem pecado, não tem tentação, não tem nada. Então eu também vou botar uma cara aqui de espiritual. E ninguém aguenta viver de aparência. Ninguém aguenta viver no salto alto o tempo todo. Essa pessoa, quando essa pessoa acha que pode impor as suas coisas sobre os outros. E quando encontra alguém que se lhe opõe, fica mal. Por quê? Porque eu sou melhor. Eu sou melhor. O que é que essa pessoa quer discordando de mim? Essa pessoa acha que ela tem que ter o controle sobre tudo e sobre todos, e quando ela não tem, ela fica mal, fica ansiosa, fica deprimida. Acha que sempre tem que manter sua imagem intacta. Ninguém pode saber o que eu penso aqui dentro, porque se souber as maluquices da minha cabeça, a pessoa não vai querer mais me ouvir pregar. Se a pessoa conhecer as minhas tentações, a pessoa não vai querer nem mais passar perto de mim, vai ficar com medo de mim. Então eu tenho que manter uma aparência, uma imagem intacta, e quando acontecem coisas que arranham a sua imagem, à vista dos outros, fica mal. Acha que todos têm que lhe respeitar e lhe honrar. Quando alguém lhe desrespeita e desonra, fica mal. Acha que pode falar dos outros. Porque eu posso falar dos outros. Por quê? Porque eu sou maior do que os outros, sou melhor do que os outros. Eu sou juiz dos outros. Então eu posso falar. Só que o que acontece comigo? Fico cansado. Porque eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu não sou isso tudo que eu penso de mim. Jesus está me chamando para aprender a ser manso e humilde de coração, para encontrar descanso. Descanso. Quando eu sou brabo e eu sou briguento, eu só vou ficar cansado, ansioso e com medo de encontrar um mais violento do que eu. E quando eu sou soberbo, quero aparentar uma coisa que eu não sou, eu vou ficar cansado, porque ninguém aguenta viver de aparência o tempo todo. O Senhor Jesus mostra para a gente um caminho de descansar. Aprender com Ele a ser manso e humilde. E Ele fala que é manso e humilde de coração. A palavra de Marcelo abriu a porta para essa parte aqui, quando ele falou tanto da santidade no coração. E o que é de coração, além de tudo que a gente ouviu hoje pela manhã, ou ontem, não sei, para mim, uma das coisas que me ensina se eu sou manso e humilde de coração, porque quando eu não sou manso e humilde de coração, é assim, ó, eu só não arrebentei a cara dele porque eu sou crente. Entendeu o que é não ser de coração? Eu só não comi o fígado dele porque eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno. Agora ele que passa na minha frente de novo. É assim. Então o Senhor Jesus não está chamando a gente para a gente ser educadinho, para a gente ser fino. O Senhor Jesus chama a gente para a gente olhar para Ele e aprender com Ele, ser de coração. De coração. E a resposta da pergunta, quem sou eu, define se é de coração ou não. Então, por exemplo, quem sou eu quando alguém me agride? Eu sou alguém que pode ser agredido ou alguém que não pode ser agredido? Quem sou eu? Eu sou alguém que pode ser desrespeitado ou sou alguém que não pode ser desrespeitado? Eu posso ser humilhado ou não? Eu posso ser esquecido? Fulano fez aniversário e chamou todo mundo.
mas não me chamou. Pior, fulano casou. Eu ajudei ele estava lá morrendo de fome. Eu ajudei, ele não me chamou. Eu não merecia isso. Porque eu não merecia, porque eu não posso ser desrespeitado, porque eu não posso ser agredido, porque eu não posso ser humilhado. Por quê? Porque eu sou soberbo, eu acho que eu sou o tal, eu acho que eu sou bom. Agora, quem sou eu na verdade? Eu sou alguém que, pelo meu ser e pela minha vida, mereço ir para o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Uma pessoa que merece ir para o inferno, qualquer coisa que ela receba, pedrada, humilhação, qualquer outra coisa, ainda está no lucro. É apenas merecimento. O Senhor Jesus, esse que não pecou, se sujeitou a ser humilhado, a ser desprezado, a ser esquecido. Quem sou eu? Eu sou alguém que estou salvo e sou santo por causa da pura misericórdia de Deus. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Alguém que tem que ser lembrado? Nós fomos lembrados aqui, esses dias também, que Davi não foi chamado para a reunião mais importante da família dele. Que interessante ouvir aqui. Claro que eu sabia dessa história, mas a maneira como tu falou. O pastor estava chegando, pastor Samuel, chegando na casa de Jessé. Jessé, é uma reunião aí que nós vamos escolher o rei. Aí ele avisa todo mundo, a filharada toda. Alguém pode ter falado assim: ai, cadê Davi? Ah, não precisa chamar, não. Deixa lá, alguém tem que ir lá cuidando das ovelhas. E outra coisa, ele chegar aqui, os outros todos tomaram um banho para receber o profeta. Davi está fedendo a ovelha. E não chamaram Davi. E a gente não encontra na Bíblia nenhuma referência no Salmo de Davi. Ó Senhor, traz juízo sobre o meu pai, porque ele não me chamou para aquela festa. Não tem. Eu posso ser esquecido. Eu posso não ser convidado. Eu posso ser maltratado. Porque o meu Senhor, que não merecia nada disso, se sujeitou. Isso vai mostrando se eu sou manso e humilde de coração. Olha, quando não é de coração e a gente está passando, eu estou passando numa situação assim, e eu me sinto assim agredido, esquecido e maltratado. Quando não é de coração, eu aceito, mas eu me acho injustiçado. Não devia ter feito isso. E aí eu fico ferido, amargurado, depressivo, traumatizado, com medo de passar pela situação novamente. Quando não é de coração, eu mostro quem sou em momentos de crise. Por exemplo, esses dias... o politicamente correto está formando uma geração... Não vou falar o nome, não. O negócio é assim. Não vou falar, não. O jogador de futebol esses dias fez um gesto obsceno que, claro, que eu não vou fazer aqui. Mas, quem não viu, o outro exemplo vai servir, viu? O cara fez um gesto obsceno, horroroso para um outro jogador. E aí o juiz deu vermelho para ele. E depois ele coloca, e é sempre nas redes sociais, né? Ele coloca: aquele gesto não define quem eu sou. Ah, que lindo. Então, na verdade, ele é tão purinho, gente. Ele, na hora que estava brigando, na verdade, quem ele é, na hora que ele estava brigando com o jogador que xingou ele, na verdade, ele é assim: amiguinho, não faça isso comigo. Nós estamos jogando um ludopédio.
Ludopédia é jogo de futebol, viu? Mas o cara é educado, entendeu? Ele fala ludopédia, ele não fala futebol. Aquele gesto obsceno que ele fez, não, eu não sou aquilo. Como não é? Ele é exatamente aquilo, porque a pessoa no momento de crise, no momento de agressão, no momento de dor, no momento de medo, ela faz as coisas exatamente como ela é. Porque a boca fala e o corpo faz o que o coração está cheio. Na crise, é na hora do susto, as pegadinhas de televisão. Já viu como é? Pegadinha de televisão. É o susto, a surpresa, e a pessoa mostra como ela é. Por favor, eu não assisto Big Brother. Mas não tem jeito, a gente abre lá o negócio, não, o site tá lá a notícia do Big Brother, né? Aí tá lá a pessoa lá dentro, xingou, brigou. Por quê? Porque lá ela mostra quem ela é, porque chega um momento que a pessoa não tem como viver uma falsidade o tempo todo diante das câmeras, ela começa a mostrar quem ela é. Aí ela vai dar entrevista no outro dia. Aí ela olha e diz, eu não sou assim. Ela é assim. E na hora que ela não podia disfarçar, ela mostrou quem ela era. Diante de uma doença, diante de uma agressão, diante da idade avançada, quando a gente fica velho. Já viu como tem uns velhinhos, gente boa? Não tem? 90 anos, 95 anos, que a gente chega ali, sabedoria, graça, fé, e dizendo, daqui a pouco eu vou morrer, eu vou ficar com Jesus. Mas tem um velhinho que são terríveis. Por quê? Por quê? Porque na crise da idade avançada, quando a pessoa perde, né, o controle, os limites, ela vai mostrar quem ela é. Como é? Como eu sou nas crises? Como eu sou? É aí que eu mostro se eu sou manso e humilde de coração ou não. Passei por algumas situações, tenho aqui uma lista de confissão minha. Deixa eu ver se eu falo todas para vocês. Eu devia ter ali uns 27, 28 anos, pregando na igreja, Evangelho do Reino, Senhor de Cristo, arrependa-se. Aí um diácono, um senhor, me chamou para almoçar com ele. Eu queria almoçar. Queria que você viesse almoçar comigo. Ele era um senhor já. Queria que você viesse almoçar comigo. E eu fui no outro dia. No trabalho dele, fomos num restaurantezinho ali perto e começamos a almoçar. Ele disse, Carlos, o que eu queria lhe falar era o seguinte, você sabe o que é a moral da tropa? Aí eu falei, sei, assim, uma tropa com a moral elevada, ela sai e ganha, ela luta com mais coragem. Com a moral baixa, a tropa vai perder qualquer guerra. Ele disse, uma tropa com a moral baixa pode ter as melhores armas e vai perder de um exército maltrapilho, mas que esteja com a moral elevada. Sim, e daí? Você está batendo a moral da tropa. Eu falei, Aí ele falou, como? O seu jeito de falar com o povo, você está falando a verdade, mas o jeito que você está falando, você está levando a gente para baixo. Eu já sabia que quando eu ouvia uma correção, eu não tinha que contestar. Eu já sabia, a essa altura da vida, com meus 27, 28 anos, que quando eu fosse corrigido, eu não era para ficar argumentando, mas fiquei com tanta raiva. E eu terminei aquele almoço com aquele sorrisinho sem graça no canto de boca que a gente fica quando a gente foi corrigido, sabe? Aquele... Obrigado pelo almoço. Obrigado nada, eu queria dar um soco nele. Aí eu voltei dirigindo para casa, mas eu não falei nada, porque eu já tinha aprendido que eu tinha que levar o assunto para casa para eu orar. Mas aqui eu estava me comendo de raiva. E aí eu fui dirigindo para casa e dando soco no volante do carro, e orando. Era dando soco e orando.
Às vezes combina, dependendo de se você tiver um pouquinho de temor, entendeu? Reserva um pouco de temor. E eu vinha, Senhor, Jesus, fulano não sabe nada, não entende nada. O Tarcílio, para quem é de lá de Salvador. O Tarcílio não entende nada, o Tarcílio não entende, esse povo não quer nada, o Tarcílio está defendendo o povo, o Tarcílio está certo, Jesus, oh, meu Deus, me ajuda. E cheguei em casa chorando, fui direto para o quarto, botei minha testa no chão para imitar Moisés e falei, Jesus, me ensina a ser manso. E aí foi um processo de algum tempo, 1 ano, 2, sei lá, chorando, de verdade, porque eu falava, Senhor Jesus, eu digo que eu falo a verdade como o Senhor fala, só que o Senhor falava a verdade e o Senhor não feria as pessoas. Eu falo a verdade e eu firo as pessoas. E foi um aprendizado. Outras pessoas, além de Otacílio, precisaram me corrigir. Eu precisei me sentir não querido pela congregação. Precisei me sentir. Para eu aprender que aquela congregação, aquele povo, me queria muito. Mas eu machucava eles, tanto com a pregação quanto nas conversas individuais. Eu não estava semelhante a Jesus. Aí fui aprendendo. Não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Já estou até melhorzinho, sim. Tem uma irmã, pessoal de Salvador, Mônica. É uma irmã da congregação, que é uma irmã assim muito direta, sabe? E ela uma vez chegou para mim e disse assim, Carlos Sá, porque ela fala assim. Carlos Sá, você tá tão diferente, porque tu era um purgantinho. Eu fiquei feliz, porque eu era um purgantinho. Eu era. O testemunho dela foi tão bom de ouvir. Aprender com Jesus. Olhar o projeto e conferir. Tá certo? Eu estou igual a Jesus? Eu já era pastor, pregava bem direitinho. Era bom de microfone. Mas eu não fui chamado para ser bom de pregação. Eu fui chamado para ser manso e humilde. Porque na hora que eu começar a pregar e não falar coisa com coisa, Oswaldo chega para mim, Carlos, senta aí um pouquinho. Parou, acabou. Pronto. Eu vou para o céu depois de morrer. Mas se eu não for semelhante a Jesus, aí danou-se. Manso e humilde, eu cheguei em casa. Nessa época mesmo, éramos 3 pastores, eu e 2 mais velhos do que eu mais novo. Além de mais novo, quando a gente é novo, a gente é uma bênção. E um temperamento assim. E aí, estava acontecendo alguma coisa no presbitério, eram só 3. Acontecendo alguma coisa por causa dos outros 2. Porque eu era bom. Claro, né? O que não andava não era culpa minha, era culpa deles. Porque eu era bom. E eles tinham seus erros mesmo. E em determinado momento eu cheguei em casa danado da vida. E entrei esbaforido e eu não falo, desde aquela época, eu não falo nada para a Denise. 2 vezes, não fico contando, não. 3. Presta atenção na pregação para ver se muda esse coração teu, viu? Eu chego em casa e eu não faço isso, mas aquele dia eu fiz. Cheguei, aconteceu tal e tal coisa e eu estou cansado. Cansado. O brabo fica cansado. O soberbo fica... Eu estou cansado. Pois agora, quem vai dar problema sou eu. Falei bem assim para Denise. Homem velho, com 28 anos, 29. Quem vai dar problema sou eu agora. Cansei de ser paciente. Cara bom, né? Quem vai dar problema sou eu. Aí Denise olhou assim para mim, aqui para cima. Denise olhou e disse, eu estava no quarto, né? Vai dar problema nada. Senta aqui. Aí eu sentei, claro. Claro. A autoridade do marido não é que ele manda. É que ele tem que ter a obrigação de saber quando Deus está falando. Adão, onde você está? Não perguntou a Eva primeiro. Abraão,
Então a mulher sorriu. A autoridade estava em Denise, eu estava na carne e ela estava no espírito. Eu fui cabeça naquela hora ao obedecer Denise. Ela, não vai dar problema uma coisa não, senta aí. Aí eu, sentei. Ela sentou do meu lado, botou a mão aqui, orou por mim. Tá melhor? Agora tô. Sério? Passou na hora. Você pensa que eu faço... não, o pessoal novo não sabe o que é isso. Estou falando para vocês. Gente, eu estava aprendendo a ser manso. Espera aí que eu tenho que achar aqui uma coisa que eu me perdi. Por favor. Tem outra história que eu anotei aqui. Quando... Aí já com outro grupo de presbíteros, a gente tinha combinado uma coisa que ia ter uma reunião de líderes e com os líderes a gente dar uma direção para determinada situação. E um dos presbíteros começou a dar essa orientação e começou a dar orientação toda diferente do que a gente tinha combinado. Estava assim no círculo, ele lá do outro lado e eu aqui olhando para ele. Meu Deus do céu! Oxi! Não é possível. E ele ainda abriu o assunto para todo mundo dar opinião num negócio que estava errado. Ele estava errado, eu estava certo. E ele falando aquele negócio errado. E eu aqui. Quando ele respirou, eu não esperei ele terminar, não. Quando ele respirou, eu entrei. Puf! Não foi isso que a gente resolveu, não. E cortei a cabeça dele. Pronto. Botei a coisa no lugar certo. Fiz o que era certo. E assim que eu terminei de fazer o que era certo, eu descobri que eu tinha feito besteira. Terminou aquela reunião, eu imediatamente fui para ele e disse: Alexandre, me perdoa. Eu fui tão grosseiro com você na frente de todo mundo. Aí ele disse: foi mesmo. Aí terminou de me matar, né? Foi mesmo. Me perdoa. Tá bom. Só ia ter essa reunião de líderes um mês depois. Eu falei: não, vai demorar muito. Quando foi, isso foi uma quinta-feira. No domingo, diante de todo o povo, ele estava sentado ali, eu disse: irmãos, eu quero aqui pedir perdão publicamente diante dos líderes que estão aqui, porque eu só poderia pedir perdão daqui a um mês, está muito longe. Eu fiz assim, assim, assim com o Alexandre, e confesso para os líderes que estavam presentes, agora vocês que estão aqui agora também estão sabendo: Alexandre, pequei contra você, me perdoa. Eu estava certo, gente. Eu não sei o que Alexandre inventou de fazer o que ele fez. Mas o problema não é certo e errado. O pior é quando a gente está certo. Esse é o pior. Quando a gente tem razão. Porque quando eu estou errado, eu me calo, que eu não sou besta. Mas quando eu estou certo, aí eu quero meter na goela do outro a coisa. E não é assim que Jesus faz. Eis que estou à porta e arrebento. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. A última coisa que chega de confissões. Aí tivemos Vixe, não, mas tem mais duas. Só vou falar mais uma. A gente teve um retiro de casais, estava no hotel. O valor para pagar era tanto, era para pagar na saída. Estava ali aquela fila de irmãos. E quem estava organizando era a Mônica, essa mesma Mônica. Ela estava ali e o cara começou a cobrar mais dos irmãos que estavam indo, e eu estava vendo aquele negócio, ele cobrando a mais, e alguém falou: mas é assim mesmo? Assim, igual a minha vez. Eu falei: não é assim não. Ainda mais que eu sou o pastor das minhas ovelhas. Alguém está explorando as minhas ovelhas. E vai me explorar também. Aí eu cheguei para ele e falei: está errado esse negócio. Ele: não está não. Eu: não está. E ficou lá aquela conversa assim. Eu disse: eu vou pagar, mas fica registrado aí que você está cobrando a mais. Paguei e saí. Já entrei no carro ruim.
Falei, eu sou besta mesmo, viu? Eu estava certo de novo, essa que é a porcaria. Aí eu chego em casa, era um domingo de tarde, cheguei em casa, final da tarde, de noite, ligo para a Mônica, que estava do lado, porque ela tinha organizado a coisa, ela estava do lado ali, vendo cada um pagar, e vendo quem ia pagar, quem não ia. E aí eu chego e ligo, Mônica, me dê o número daquele hotel, daquele cara lá, porque eu quero pedir perdão a ele. Eu já fui logo rasgando. Em Lamentações 3 diz, é bom para o jovem sentar-se no pó e passar a vergonha que tem que passar. Isso serve para velho também. Você tem uma vergonha para passar? Passa. Ligeiro. Então já fui falando com ela. Eu fui grosseiro com ele, aí ela foi mesmo. Aí eu falei, aí ela me deu o número. No outro dia eu ligo para ele. Ele atende, eu disse, é fulano de tal? É. Quem está falando aqui é Carlos, eu sou aquele que discutiu com você aí ontem e eu fui grosseiro com você, eu queria lhe pedir perdão. Aí ele, nada, é assim mesmo, essas coisas. Eu falei, não é não, eu sou discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus não faz isso, me perdoe. Aí ele, tá bom. Você imagine se eu não faço isso. 6 meses depois eu estou evangelizando na rua. Jesus te ama. Jesus te ama. Quer te salvar. Jesus morreu por você. Aí ele passa e olha para mim. Ah, Jesus me ama, né? Gente, isso não é uma coisa para a gente ficar bonzinho, não. Isso é uma coisa por causa da glória de Cristo. O mistério da vida não é esse? Tudo convergindo para Jesus? Não é? Então tudo é para ele. Ah, tem mais uma coisa aqui, mas chega de eu falar meus pecados. Tudo perdoado. A semelhança de Cristo. Claro que temos esforço, porque nós não somos mais crianças. Então a gente se esforça, mas não vem do nosso esforço. Vem da revelação que temos de Cristo, concedida pelas Escrituras Sagradas e pelo Espírito Santo. Vem de contemplar Jesus. Esse é um dos assuntos que está sendo mais repetido aqui. E eu gostaria de contemplar Jesus com vocês agora. Eu quero colocar aqui uma imagem de Cristo, para a gente ver. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ver Jesus. Que o Espírito Santo revele Jesus para a gente. Vamos dar um amém? Não, eu vou repetir aí, vocês dão um amém depois da frase. Que o Espírito Santo revele Jesus para a gente. Tá ali, tem ali um retrato de Jesus. Uma foto de Jesus. Então, de verdade, que o Espírito Santo revele Jesus para a gente. João, Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13, no versículo 1 mesmo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que você sabe? O que é que você faria se você soubesse que você vai morrer dentro de 24 horas? A resposta normal das pessoas é: eu faria o melhor que eu posso. Para uma pessoa torta, o melhor que ela pode fazer é: só tenho 24 horas de vida, vou lá na casa da minha sogra e agora ela vai ouvir tudo, vou morrer mesmo. Vou cheirar as cocaína toda que tiver. Oh, não é? Para a pessoa, aquela é a melhor coisa. Ela vai fazer com a sua vida que lhe resta pouco tempo, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ela vai fazer com o tempo que lhe resta o melhor que ela quer. Se a pessoa for legal, ela é assim: 24 horas de vida, eu vou visitar minha sogra para dizer que eu a amo. Ou eu vou dar comida para os pobres. Eu vou pregar o evangelho com o meu vizinho. Aí, a pessoa legal. O que é que Jesus fez, sabendo que pouco tempo lhe restava?
Ele fez aquilo que toda a vida ele fez. Ele amou. Então esse negócio, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar as pessoas, é falso. Quando eu tiver tempo eu vou orar, é falso. Quando eu tiver mais coragem eu vou evangelizar, é falso também. A gente vai fazer com o melhor tempo que a gente tiver aquilo que a gente faz durante todo o tempo. E é interessante, Jesus, como havia amado os seus, que estavam no mundo, fez o quê? Aproveitou o seu final para amar. E como é que ele amou? No versículo seguinte. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Judas estava presente. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, ia para Deus, deixa aí, por favor. Outra coisa, o que é que você faria se você soubesse que Deus botou na sua mão todas as coisas? Então você agora é que manda. Na sua casa, você é que manda. Tudo lá vai funcionar como você quer. Na sua classe de escola, de faculdade, é você que manda. No seu trabalho, é você agora é o chefe. Pronto, você vai estalar o dedo e vai acontecer o que você quiser. Se a pessoa for torta, ela diz, vou estalar o dedo e matar aquele miserável. Aquela pessoa chata que me aperta a mente, que me azucrina o juízo, eu só vou dar um sopro e vai tudo morrer. Vou matar Trump. Ou vou matar Ayatollah. Depende do seu lado. Se a pessoa for legal, ela vai fazer o quê? Se a pessoa for legal, vou acabar com a fome do mundo. Vou estalar o dedo, não vai ter mais fome no mundo. Vou converter todo mundo. Pronto, eu tenho poder agora, eu vou converter todo mundo. Eu vou estalar o dedo e vou converter todo mundo. O que é que Jesus fez? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, o que é que ele fez? Versículo seguinte. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, tendo toda a autoridade nos céus e na terra, o Pai deu para ele tudo. Ele podia fazer o que quisesse. O que é que ele fez? Trabalho de escravo. E do escravo de última categoria. Naquele tempo, vocês sabem disso, se não sabem, ficam sabendo, pessoas não tinha as ruas asfaltadas ou calçadas, não tinha, era tudo chão, terra, a pessoa chegava na casa do outro, com o pé sujo de poeira, também não tinha sapato fechado, era muito raro o sapato fechado, era ou descalço ou de sandália aberta, chegava com o pé sujo, eu chegava na sua casa, você me dava uma bacia, eu lavava meu pé e enxugava meu pé. Mas se você fosse uma pessoa que tivesse servos, escravos, e se o escravo não fosse judeu, porque do escravo judeu não era exigido isso, era um escravo mesmo, um escravo gentil, estrangeiro, escravo que a pessoa desprezava mesmo, esse seu escravo vinha lavar meu pé. Chega Jesus, com 12 discípulos, Judas entre eles, numa casa, senta todo mundo ali em volta, e fica olhando um para o outro, todo mundo de pé sujo, fica olhando um para o outro. E agora? Cadê a água para lavar os pés? Ninguém levantou para buscar água. Aí se tiver água, quem vai lavar os pés de quem? Aí ninguém vai lavar. Então que lava o teu, esse teu chulé aí, esse pé de Pedro devia ser desse tamanho, com os dedos desse tamanho, pé de pescador. Não é não? E está lá todo mundo de pé sujo. E dava para ver o pé sujo, porque não tinha cadeira naquela época. Hoje o nosso pé fica escondido. A gente senta numa mesa em cadeira, o pé escondido. A mesinha era baixinha, o pessoal sentava no chão, igual filme de japonês. Sentava no chão, então era assim, eu sentava apoiado aqui no cotovelo e o pé ficava lá para frente. Ou assim de lado, todo mundo vendo aquele pé sujo. E aí acontece a cena impressionante. Jesus agora pode fazer o que ele quiser. E o que ele decide fazer é ir lá fora, pega uma bacia, pega uma toalha e sai lavando o pé das pessoas. Tu já lavou o pé de alguém?
Às vezes tem lava-pé na igreja, né? Eu já participei de uns 2 ou 3, assim. É um negócio, inclusive, muito, assim, emocionante, tocante. Mas é chato como que lavar pé? Pé é um negócio chato de lavar. Pé é um negócio estranho, assim. Ele estica, assim, ó, da perna da pessoa para cá. E fica com os dedos apontando para a gente. É um negócio... Não é agradável, não. Mas o negócio não é porque é agradável ou desagradável. A questão é que aqui, quem tinha que fazer esse serviço era o escravo mais chamado, considerado inferior. E quem faz esse serviço? O Senhor. Manso e humilde de coração. Percebe que não é um sentimento? Percebe que o amor amou-os até o final, não é amor, eu te amo, meu irmão. Fala com o irmão que está do seu lado que você ama ele. Fala nada. Você vai falar com o irmão que está do lado? Ama teu irmão dentro de casa. Tua irmã que se acha chata como o quê? Teu irmão pirracento. Ama ele, é isso. Lavar o pé é fazer aquilo que ninguém quer fazer. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. O trabalho humilhante é ficar com a pessoa que ninguém quer ficar. É servir a pessoa que todo mundo acha chata. Conheci um menino. O menino só tinha... Eu acho que naquela época ele tinha uns 9 a 10 anos. E na sala dele tinha uma menina muito estranha. Era uma pessoa... Hoje em dia se dá nome de tudo, né? TDAH, autismo... Mas naquele tempo não dava nome. As pessoas iam se virando na vida. Algumas também não se viravam e a coisa complicava. Aquela menina era estranha. E os colegas todos fugiam dela. Conheci esse garoto. E sabe, principalmente quando fugiam dela, quando era na aula de educação física. Que tem que fazer aqueles exercícios, não sei se faz ainda hoje, aqueles exercícios que faz em dupla. Por exemplo, um dava o braço aqui para o outro, para levantar uma outra assim, não sei o que, e dupla. Cada um pegava logo a sua dupla para ninguém ficar com ela. Esse menino, ele era já um discípulo de Jesus pequeno, de 9, 10 anos. Ele ia para a menina e fazia com ela os exercícios. E um dia a professora falou com a mãe dele: esse menino é diferente. Todo mundo foge daquela colega. É lavar o pé. Lavar o pé é fazer aquilo que ninguém gosta de fazer. É cuidar da pessoa que ninguém quer cuidar. Vocês estão vendo a foto de Jesus aí? Ele está lavando os pés de Judas. Eu acho que tu não tem nenhum Judas na tua vida. Tem no máximo uma pessoa chata. Irmãos, a gente foi criado para isso. Para ser semelhante a Jesus. Vamos terminar vendo mais uma foto de Jesus em 1 Pedro 2,18. Que fala primeiro para os servos: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A gente pode colocar aí: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, mesmo aqueles que não obedecem ao Senhor. Maridos, amem de verdade suas esposas, mesmo aquela esposa que é difícil. Filhos, obedeçam aos seus pais, mesmo aos que não são convertidos. Submetam-se aos seus professores, mesmo os professores injustos. Obedeça ao guarda de trânsito, mesmo quando ele é bruto. Ouça o seu irmão, mesmo que ele tenha 50 anos menos do que você na fé. Porque às vezes a pessoa é assim, gosta de tirar onda, de ser submisso a... Né?
Ontem Jamê ligou para mim e falou para mim, Carlos, você precisa fazer assim, assim, assim. Na verdade, eu estou contando dizendo que Jamê ligou para mim, né? Sei corrigido. O Jamê é uma maravilha, né? Agora é o Tacílio quando me corrigiu. E o irmão novinho da igreja? É a mesma coisa com Deus. Aliás, aprendi isso com o Jamê, esse exemplo. Mesma coisa com Deus, a pessoa está ali, Senhor, eu sou miserável, eu não valho nada, tenha misericórdia de mim. Mas se uma pessoa chegar para mim e dizer, tu é miserável, não vale nada, Deus tem misericórdia de você, eu vou meter a mão na cara dela. Então não é de coração. Mas vamos ver Jesus ali. Vamos ver Jesus não. Daqui a pouco tem uma foto dele aí. Então está falando vós servo, mas está falando para mim, para você. E eu que tenho 320 anos de igreja, quantas vezes eu vi pessoas tão espirituais, tão carismáticas, tão poderosas, saírem da pregação ou levantarem de joelho e serem tão brutas com outras pessoas. Um dos exemplos mais bonitos de não ser bruto, mas ser manso, foi com Tony, um pastor que era nosso pastor, eu era pastor junto com ele, e ele já morreu. E naquela época não tinha projetor assim, naquela época era era reto projetor, que a maioria de vocês não sabe o que é isso. Projetava um negócio aí na parede. Aí que a gente botava um plástico em cima com as letras, tá? E aí aquele negócio tinha uma lâmpada que era endemoniada. Ela era assim. Ela gostava de queimar. E a pessoa trocava e botava a lâmpada. Só que se tocasse de determinada maneira, ela queimava de novo. Ela olhava para você, dava uma risada e queimava. Ela tinha um espírito ruim aquela lâmpada. Estou falando. Eu nunca troquei aquela lâmpada. Mas vocês conhecem Tony, né? Tony inventa de fazer as coisas. E Tony ia lá e queimou a lâmpada. Aí Jaime disse assim, ó, próxima pessoa que queimar essa lâmpada aqui vai pagar a lâmpada. Era o nosso pastor mais velho. O coitado foi dito e certo, não deu 15 dias. Tony foi lá e queimou a lâmpada e Tony não tinha um tostão. Não trabalhava e não tinha dinheiro. E tá Tony lá tremendo. A história é mais ou menos essa, né? Tava lá tremendo, porque eu vou ter que pagar essa lâmpada e lá vem Jaime. Aí ele devia estar sentindo o Jaime chegando igual o tubarão. Aí também é coisa antiga, né? Filme do tubarão. Tum, 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 tum. Jaime tá chegando. Jaime tá chegando. E aí, certamente para dizer, ó, você vai pagar. Quando chega, aí... Depois você conta isso, a sua versão verdadeira. Aí, e aí, Jaime, eu tenho que pagar. Aí ele... Mais ou menos isso. Não tem que pagar, não. Mas você não disse que eu tinha que pagar quem queimasse? Aí ele, mas você vale mais do que uma lâmpada. Jaime, se tiver algum anjo aqui que leve, não fale não. Jaime tinha uma pregaçãozinha, mais ou menos. Jaime de vez em quando falava umas coisas assim, mas a gente aprendeu com ele mansidão. Eu pregava, fazia o maior sucesso. Já Edivaldo, o outro pastor, pregava também, só que sabe quem juntava a gente? Jaime. Aí eu falava com o Edivaldo assim, Edivaldo, a gente se acaba, a gente prega, né? Mas quem junta a gente é Jaime, né? Ele é. O dom, a graça. A graça. Irmãos, isso é para mim, para você dentro de casa. Começa dentro de casa. Como é que tu está falando com tua mãe? Ah, você acha que ela é ultrapassada? Ela não tem um raciocínio ágil que você tem, porque ela não estudou como você estudou. Como é que está falando com teu pai? Como é que está falando com teu irmão? É aí dentro, o nosso culto é dentro de casa, com mansidão e humildade. Ah, mas eu estou certo. Esse é o problema. É quando a gente está certo que é o problema. E que a gente entra na carne. E depois está cansado, sobrecarregado e não sabe por quê. Porque não aprendeu a ser manso e humilde. Vós servos sujeitáveis com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Que negócio injusto, louco para a mente humana, né? Pode seguir, por favor. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É coisa agradável para a gente? Não, para Deus, né? Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis?
Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos, para que sigais as suas pisadas. A gente é chamado para quê? Para sofrer injustamente, imitando Jesus. Eu estou quase fazendo igual a Jesus. Alguém quer ir embora? O próximo versículo, deixa eu ver. O qual, agora vamos ver Jesus. Atenção, está aí o retrato dele. Vou repetir minha oração, que o Espírito Santo mostre Jesus para a gente. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga retamente, justamente. Esse negócio é bonito? Para a mente humana não é não, isso é horrível. Mas para quem teve os olhos abertos, essa é a beleza de Cristo. E eu não vou dizer receba, porque você vai aprender, mas eu vou dizer assim, decida olhar para Jesus. Tem um cântico antigo, que é assim. Será que eu canto? Ou falo só a letra? Deixa eu ver se eu tenho coragem de me jogar de 10 metros de altura. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu cantava isso quando era menino. Canto até hoje. Quando eu me olho no espelho e vejo a minha feiura, quando eu ainda sou bruto, quando eu ainda sou soberbo. Rapazes, por favor, aprendam mansidão para vocês cuidarem bem de suas esposas. Como é dolorido a gente, como pastor, ter que conversar com um casal que o marido é tão bruto, ignorante. Homens grosseiros. Aprende. Com Jesus que nos lavou com a lavagem de água pela palavra, o seu jeito de falar, presta atenção, você que é solteiro, para aprender desde agora. Aprender a lavar a pessoa com a fala, com o jeito de falar. Mulheres, aprendam mansidão, para depois não ficar brigando com a vida. Aprende a ser mansa. Para entender o que é submissão de acordo com a palavra, sem ficar brigando com a vida. Mas não estou falando só do futuro, hoje dentro de casa. Com pai, com mãe, com os irmãos. Na rua, em estudos ou em trabalho. Igreja. Vamos aprender a ser manso e humilde. Essa é a imagem de Cristo. Quando injuriado, não injuriava. Quando perseguido, não ameaçava. Essa é a minha oração. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Bota outra música para mim, por favor. Marcelo, ajuda a gente aqui agora com... que não é que ele cresça, é que tu cresças e eu diminua. Que tu apareças. Você está cheio da palavra aí. Cheio. A gente só vai mudar só isso, viu? De ele para tu, não se preocupe. É porque eu quero fazer como oração. Só como oração. Você está cheio da palavra aí. Está cheio, 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 cheio. E cheio do Espírito Santo também. Diga sim.
Sim, Senhor Jesus. Eu quero. Pode me moer. Pode, pode me, pode me ensinar a ser manso e humilde. Mas olha, esse sim nosso requer arrependimento e confissão. Eu confessei para o homem lá do hotel. Eu confessei, eu não contei outra história aqui para um pastor, que eu fiz determinada coisa lá e depois eu fui pedir perdão a ele, me humilhar. Esse é o tipo da coisa que a gente aprende na confissão. Então, como é que está você com seus pais? No modo de tratar. Como é que está você no serviço dentro de casa? De fazer aquilo que ninguém quer fazer. E fazer de coração. Casados. Cuidado com o jeito de falar com a esposa. Tu vai quebrar ela. Porque ela é vaso mais frágil. Tu também é frágil, viu? Tu sabe disso. Ela é mais só. O jeito de falar. É assim, não vou ficar falando mais nada aqui não, porque Jesus está aqui retratado diante da gente. Manso e humilde. Forte. Sério. Manso e humilde. Vamos cantar esse cântico? Pode ser em pé, por favor? Que tu cresças, falando com ele. Que tu cresças e eu diminua. Que tu apareças e eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Senhor é servo de todos os irmãos. Tem uma coisa que ele fala, que ele diz que quando ele voltar, ele vai nos servir à mesa. Que loucura! É que na eternidade Jesus é manso e humilde. Vamos cantar de novo, só interrompi um pouquinho, não interrompo mais não. Mas nessa parte, contempla Jesus. O Senhor se fez servo não só aqui na terra. Nele, ele é servo, ele é manso e humilde. Mais de ti.
cresças e eu diminua, que apareças e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que tu cresças e eu diminua, que apareças e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.